Esse Perfeito. post é um post do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Então, 6 piores momentos da Copa do Mundo e ela ainda nem começou. E tem coisas que são Começou hoje, no caso. interessantes de serem comentadas aqui, que mais pra frente na live eu falo um pouco, eu vou aprofundar isso um pouco mais, a gente aprofunda isso um pouco mais. Mas é de uma coisa que eu tô vendo pouca gente falar, mas de um movimento que os Estados Unidos está fazendo de recuperação, de tentativa de recuperar uma hegemonia e que a Copa do Mundo tem tudo a ver. Hegemonia global e principalmente na América e que a Copa do Mundo tem a ver. Mas vamos lá, pode passar, Rê. Árbitro fora da Copa. Chamado nos Estados Unidos para apitar a Copa do Mundo de 2026, o árbitro somali Omar Artan retornou à Somália e foi recebido como herói por centenas de torcedores no aeroporto de Mogadíscio. Ele foi eleito o melhor árbitro africano em 2025. Após o ocorrido, a FIFA tirou seu nome da equipe de arbitragem. Abre aspas para o Omar. Sou apenas um árbitro tentando realizar seu maior sonho, ir à Copa do Mundo. Acho que eles têm um problema com o meu país. Com meus pais? Com o meu país. Com meus pais. Contextualizando, o post aqui não falou exatamente o que aconteceu, né? Mas ele teve o visto dele negado e ele não pôde ir para a Copa do Mundo e simplesmente perdeu uma das maiores oportunidades da carreira dele sem nenhum motivo específico. Então, assim, ele só teve que aceitar e voltar para a Somália. Exato, assim, e tem uma coisa que acontecia até então nas outras Copas, que era o seguinte: quem determinava quem entrava no país ou quem não entrava, principalmente para a disputa dos jogos e para as comissões de arbitragem, as equipes e tudo mais, era a FIFA. Então, se a FIFA determinasse, ó, essa comissão de arbitragem inteira da Somália vai entrar, porque eles vão apitar os jogos. Acabou. A FIFA realizava um intermédio com Polícia Federal, dos países, com a alfândega, quem quer que seja, para que aquela comissão passasse. E é a primeira vez que a gente está vendo isso acontecer, não foi o caso. A polícia alfandegária dos Estados Unidos falou, não vai entrar, ninguém interviu pela comissão de arbitragem, o cara voltou e foi recebido desse jeito aí, coloca aí. Só não vou poder colocar o som porque é uma musiquinha, mas basicamente isso aqui é ele chegando de volta na Somália e aqui é aquela sendo recebido pelas pessoas ali na própria pista de pouso. Né? Acho que tem uma musiquinha aleatória, não pode, mas é isso. Ele chegando, sendo ovacionado ali pelas pessoas. Engraçado, né? Porque é um árbitro, não é um jogador, não é um superstar, mas a Somália, não sei se a Somália já disputou a Copa do Mundo, mas ele era um representante do país, né? Então, assim, ele não ter podido ir, acho que as pessoas acabaram se solidarizando bastante e foram lá prestigiar ele de volta, né? O que, mano, deve ter acalentado o coraçãozinho dele um pouco, né, mano? Depois dessa frustração. E são várias camadas. Eu acho que se a gente parar para pensar, e pelo amor de Deus, mano, eu realmente gostaria muito que ele tivesse tido a oportunidade de apitar a Copa. Mas você ser barrado de entrar nos Estados Unidos, e é isso, você vira um herói nacional, porque, mano, várias nações ao redor do mundo, principalmente na periferia do capitalismo, são nações que têm uma aversão muito grande aos Estados Unidos por vários motivos. A Somália já foi palco de conflito, a Somália já foi invadida pelos Estados Unidos. O filme O Falcão Negro em Perigo fala sobre essa invasão da Somália pelos Estados Unidos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então é um país machucado, historicamente, pelos Estados Unidos. É curioso porque essas dificuldades com visto e com entrada nos Estados Unidos só estão acontecendo com pessoas pretas, principalmente pessoas pretas e pessoas de países islâmicos, tá ligado? Então é deliberadamente racista e ninguém aponta isso, ninguém fala isso, mas é deliberadamente racista, tá ligado? Tanto que quem está conseguindo entrar nos Estados Unidos como imigrante, fizeram um levantamento das últimas 4 mil pessoas, 3.900 são sul-africanas, só que são sul-africanos brancos. É como se fossem recebidos pelo governo Trump, porque eles estão sofrendo uma perseguição da população preta na África do Sul. Enfim, é muita coisa para falar, mas é isso, o cara, ele é barrado de entrar nos Estados Unidos, ele vira herói nacional, tá ligado? Vira como se fosse um símbolo, né? Um símbolo, mano. Eu fui impedido de entrar nos Estados Unidos, tá ligado? E ele chegou na Somália de volta, recebido dessa forma, mano. Tem um vídeo que é ele dentro do estádio, os caras levaram ele dentro do estádio, o cara virou não vi isso. Herói nacional, tá ligado? Da hora. Próximo caso. Visto barrado. O atacante suíço Bril, não sei se é Bril ou Brel, não sei como é que é a grafia.
Embolo teve o visto dos Estados Unidos negado às vésperas da Copa do Mundo e ficou impedido de viajar com a delegação da Suíça. A decisão esteve ligada à revisão de um processo judicial envolvendo o jogador. Dias depois, Embolo conseguiu o visto e foi liberado para se juntar à seleção no Mundial. Esse pelo menos conseguiu o visto e conseguiu entrar junto com a delegação suíça, tá ligado? Que é um país europeu dito assim, como posso dizer, que faz parte dessa hegemonia, né, ocidental, mas um homem negro. Mais um, né? Mais um. Aí temos também aqui a seleção do Senegal. Jogadores do Senegal foram revistados na pista de um aeroporto nos Estados Unidos, tirando sapatos e submetidos a detectores de metal. O vídeo levantou questionamentos sobre o tratamento dado a delegações estrangeiras. Em seguida, a Federação Senegalesa afirmou que o procedimento aconteceu antes do embarque na aeronave para que os jogadores economizassem tempo. E aí é uma outra questão, que assim, quem passou por essas revistas... Aí, ó, vamos ver o vídeo. Pode comentando de cima do... Não, porque quem passou por essas revistas, mano, vexatórias, assim, tá ligado? Parece coisa daqueles episódios de caos no aeroporto, não tem esses bagulho que acompanha a Polícia Federal no aeroporto de Lima. Sim, sim. Porque são situações vexatórias, mano. São situações que não... Aeroporto, área restrita. Tá ligado? Que são atitudes tomadas com pessoas que são consideradas suspeitas. E a gente já tá falando aqui, a gente sabe muito bem por que eles são considerados suspeitos para a Polícia Federal dos Estados Unidos. E que só aconteceu com eles, aconteceu com a delegação do Irã, obviamente, aconteceu com a delegação do Iraque, aconteceu com a delegação do Brasil, isso também. Delegações de seleções latinas ou africanas, ou, de novo, de países que não estão na Europa, estão passando por essa situação vexatória. Inclusive, teve jornalista brasileiro passando por isso, mano. Teve jornalista da Globo, eu não me lembro o nome, foi uma mina, não sei se foi a Jordana Araújo, não lembro agora quem que foi. Passou por uma revista vexatória, mano, da galera pedir para ela mexer no cabelo, para ela tirar o sapato. Uhum. E é muito foda, porque você não vê os... É óbvio, ninguém quer se indispor com a FIFA nem com os Estados Unidos, muito menos, né, mano? Mas assim, ninguém na Globo fala, por exemplo. São, às vezes, situações que aconteceram com equipes de reportagem da própria Globo. Ou de veículos grandes, mano, de comunicação brasileiros e os próprios veículos que sempre saem em defesa dos jornalistas, nessa situação ninguém fala nada. Tá todo mundo calado, mano. Então tem equipe, por exemplo, as equipes de reportagem, elas são impedidas de acessar a área próxima ali do hotel em que a seleção brasileira tá, os caras estão tendo que fazer um percurso de 7 quilômetros a mais. Você não vê ninguém entrando em defesa, falando que é mais caro, que é mais desgastante, nada, mano, nada. Ninguém Sabe o que eu fico pensando, Dan? Imagina se fosse na China. Não precisa ir longe. Se tivesse acontecendo tudo isso. Não, digamos a China, assim, que é hoje em dia o maior inimigo, digamos, dos Estados Unidos, comercial, político, enfim. Imagina se isso tivesse acontecido na China. O quanto de ditadura as pessoas iam chamar, ou então falar que opositores ou pessoas que falam mal do regime estariam sendo censuradas e que não sei o que lá. Mas, assim, é muito louco como simplesmente por um discurso e por como a gente acaba enxergando o mundo e os países como os mocinhos e os bandidos, os malvados e os bonzinhos, através de tudo isso que a gente consome ao longo da vida, de cultura, filmes e etc. Para é normal, é segurança, tipo, eles estão se precavendo. E se fosse outro, será que seria esse mesmo olhar, tá ligado? E assim, a gente não precisa ir longe, mano. A Copa de 2018 foi na Rússia, né? E aí tinha todo um papo na época de que a Rússia talvez não devesse receber um evento desse porte, porque infringia os direitos humanos com perseguição à população LGBT, que é a PN+, e ok, a gente não está passando pano para isso ou dizendo que isso não aconteça. Mas é um discurso vazio, principalmente por parte da FIFA, mano. Que a última coisa que a FIFA está preocupada é com direitos humanos. A gente estava trocando ideia aqui antes a FIFA organizou uma Copa do Mundo em 78 na Argentina, durante a ditadura argentina. A FIFA vai organizar em 2034 uma Copa do Mundo na Arábia Saudita, que é um país que vive uma ditadura. Então, assim, não existe a preocupação de direitos humanos ou de infração de direitos humanos, de perseguição por parte da FIFA, a não ser que seja um papo ideológico como era na Rússia, tá ligado?
Então, assim, a gente não precisa nem ir longe, mano. 6 anos atrás isso estava acontecendo na Rússia e estava todo mundo falando dos direitos humanos, como a Rússia não respeitava os E direitos. até hoje a Rússia, assim, não por conta disso, por conta do conflito com a Ucrânia e tudo mais, a Rússia está banida de diversos eventos esportivos, delegações dos mais diversos esportes estão sem competir, ou nas Olimpíadas, se eu não me engano, tiveram que competir enquanto indivíduos, né, não enquanto representantes da Rússia. Então, até hoje sofrendo com isso, e os Estados Unidos com o conflito com o Irã, com a guerra com o Irã, não, assim, não, porque aí tudo bem, tá ligado? Ninguém vai proibir a Copa de ser lá, e também tem a questão das Olimpíadas que vão ser lá também. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? Discriminação, em letras maiores. Enquanto jogadores da seleção iraniana receberam os vistos para entrar no país, membros da equipe tiveram os vistos negados. Por conta do clima de tensão geopolítico, a delegação do Irã agora terá sua base no México. Rodrigo Marrubia, advogado especializado em direito desportivo, afirma que o regulamento da Copa não está sendo cumprido à risca em relação ao Irã. Abre aspas para o Mehdi Taremi, atacante do Irã. Participei de 3 Copas e sempre dizem que quando você desembarca no país sede, existe uma atmosfera única de amizade e integração. Infelizmente, não estou sentindo isso agora. Eu acho que isso dispensa comentários mais longos, mano. Não, só para quem não está muito ciente do que aconteceu, o Irã vai jogar todos os jogos da fase de grupos nos Estados Unidos, mas a delegação não conseguiu o direito de dormir nos Estados Unidos. Então eles vão ter que jogar o jogo nos Estados Unidos, ir dormir no México, e quando forem jogar, voltar para os Estados Unidos e dormir no México. Eles não podem pernoitar nos Estados Unidos. Eles não tiveram esse direito. Então, assim, isso entra totalmente em conflito com a parada da isonomia, né, que chama. Que é, assim, todas as seleções têm que ter os mesmos... Tem que estar em pé de igualdade para competir, mano, só dentro do campo, tá ligado? Mas isso já acaba com toda essa parada, porque eles vão ter que viajar mais, eles vão ter que se desgastar, vão descansar menos, enfim, diversas consequências que esse malefício, né, essa parada acabou causando com a seleção do Irã, né? Exato, mano. E assim, outra coisa que eu vi também, os jornalistas, equipes de reportagem de países, acho que da África do Sul, que está disputando a Copa, Sim. da Itália, do Senegal, que está disputando a Copa também, eles tiveram os vistos liberados só para trânsito dentro dos Estados Unidos. Ou seja, se por acaso essas seleções passarem de fase e eventualmente forem disputar partidas no Canadá ou no México, eles não vão poder sair dos Estados Unidos para fazer a cobertura, tá ligado? Das próprias seleções deles, né? Das próprias seleções das quais eles são, né, do país de origem deles. Exato. E de novo, isso aconteceu, eu não sei se está nesse carrossel, mas o maior artilheiro da história da seleção do Iraque, que também vai disputar a Copa do Mundo, ficou 7 horas sendo interrogado pela Tá aqui, ó. Não tá no carrossel, mas tá aqui, ó. Aí, ó. Herói do Iraque interrogado por 7 horas ao chegar nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Ayman Hussein, autor do gol da classificação para a Copa, passou por procedimentos de investigação e verificação antes de ser liberado. Um dos principais nomes do Iraque para a Copa do Mundo, o atacante Ayman Hussein, foi interrogado durante 7 horas de sua chegada aos Estados Unidos. A informação é da agência de notícias Shafaq News. Aí tem a imagem dele no aeroporto. Segundo a publicação, Hussein foi detido pelas autoridades de imigração no aeroporto de Chicago, onde o Iraque vai se preparar para a Copa do Mundo no último sábado. Ele foi submetido a procedimentos de investigação e verificação antes de ser liberado. Ele virou o herói do Iraque ao fazer o gol que classificou o país para uma Copa do Mundo após 40 anos, marcando a vitória por 2-1 sobre a Bolívia na repescagem intercontinental. Hussein tem 30 anos e joga no Al-Qarma, do Iraque. Ele foi uma das vítimas do terrorismo em sua vida. Seu pai, um militar, foi morto em 2008 pela Al-Qaeda. 6 anos depois, seu irmão foi sequestrado pelo Estado Islâmico e nunca mais foi encontrado. Então, assim, é mais um exemplo de uma opressão velada pelo papo de não, a gente está só fazendo nosso trabalho de investigação, mas ele foi liberado. Mas é tão vexatório, mano, é tão humilhante passar por uma situação dessa, tá ligado? Ainda mais ele que tem um histórico de perder pessoas da família dele ligados ou a atentado terrorista, ou a um conflito em que os Estados Unidos está direto ou indiretamente ligado, enfim. É tão violento isso, tá ligado? Para alguém que tem
que vem do país onde ele vem. Pô, o cara fez o gol da classificação do Iraque para a Copa, depois de 40 anos. Se isso acontecesse com o roupeiro da seleção, seria tão grave quanto. Não tô diminuindo o que aconteceu. Mas, assim, é pela simbologia, e parece que é escolhido a dedo, mano, é simbólico, tá ligado? E isso que é louco, assim, eu acho que ele não foi aleatoriamente, é a dedo, mano. É o cara que fez o gol da classificação da seleção iraquiana depois de 40 anos para uma Copa do Mundo. É ele que a gente vai grudar quando chegar nos Estados Unidos e vai deixar no chá de cadeira durante 7 horas. E como é que depois disso mantém a preparação psicológica e tudo mais para disputar uma Copa do Mundo que, mano, é a elite do futebol, mano. Tipo, tá todo mundo ali, são os melhores do mundo. Então, assim, se você não tiver no seu ápice, você vai tomar taco, tá ligado? Então, exato. Tudo bem, a seleção do Iraque não é uma grande seleção tradicional do futebol, mas, assim, não importa, não é sobre isso. É sobre, tipo, as pessoas terem o direito de disputarem a Copa do Mundo sendo respeitadas, tá ligado? Tipo, isso causa um abalo psicológico nas pessoas, mano. Imagina, você tá entrando no país, indo trabalhar, indo realizar o seu sonho de jogar uma Copa do Mundo classificada depois de 40 anos, e você fica simplesmente 7 horas tomando chá de cadeira na imigração. E sabe-se lá o que os caras falam pra ele na imigração. Não deve ser uma conversinha muito amigável, tá ligado? Vocês já estão ligados como é que funciona essa parada, ainda mais nos Estados Unidos. Os caras, mano, quer botar... Se eles acham que você é relacionado com algum grupo terrorista, alguma coisa, imagina, mano, o pavor que eles não devem tocar. Lógico, mano. Pelo amor de Deus. Tá acabando já. Enfim, uniforme assim, são muitas, pra vocês verem, são muitas. Quer falar dessa aí, Rê? Essa daqui é bem interessante. Uniforme censurado. A FIFA determinou que a seleção do Haiti alterasse sua camisa oficial para a Copa do Mundo de 2026. Poucos dias antes da estreia do torneio, por conteúdo político, entre aspas, conteúdo político. O uniforme homenageia a independência haitiana e traz referências à Batalha de Vertières, marco na luta contra o colonialismo francês. Eu queria trazer um contexto aqui para vocês sobre toda essa questão da colonização no Haiti, né? Tá vendo aqui que tem uma bandeirinha, né? Essa bandeirinha representa esse conflito, né? A Batalha ali de Vertières. E depois teve uma cartinha até se eu não me engano, de quem fez o uniforme, não me lembro a palavra específica, quem fabrica o uniforme. Fornecedor de material esportivo. Exatamente, fornecedor. Tá. Eles fizeram uma carta explicando que, tipo, isso é um símbolo da força do povo haitiano, tá ligado? Que representa essa parada histórica e tudo mais, só que, assim, é porque no estatuto da FIFA você não pode ter símbolos políticos nos seus uniformes, mas, assim, o que é um símbolo político e o que não é, né? Quem determina isso? Então é uma parada muito vaga. Mas só dando um contexto aqui sobre a colonização do Haiti, se você for no Google rapidinho, você vai pegar informações interessantes. A colonização no Haiti passou por fases de domínio tanto espanhola quanto francesa. Foi marcada por um genocídio indígena e um sistema de exploração escravista extremo. A colonização do Haiti foi uma das colonizações mais sangrentas da história, né? A região tornou-se colônia mais lucrativa do mundo antes de protagonizar a única revolução de escravizados bem-sucedida da história. Única revolução de escravizados bem-sucedida da história. Isso é muito simbólico, né? Teve ali o domínio espanhol no início, entre 1492 até 1697. Depois teve o domínio francês, entre 1697 até 1804. E aí veio a Revolução Haitiana. A riqueza da colônia sustentava-se na importação massiva de africanos escravizados que sofriam com extrema violência. Em 1791, eclodiu uma revolta generalizada liderada por figuras como Toussaint Louverture. As estratégias do Toussaint Louverture, elas eram equiparadas às estratégias do Napoleão, tá? Ele teve uma importância para a Revolução Haitiana fundamental, no sentido de estratégia, tá ligado? Estratégia de batalha, de combate, e era equiparado ao Napoleão, a estrategistas do naipe do Napoleão. Só que eu achei importante. A Revolução Haitiana é um prato cheio, né, mano? Para se estudar, para se entender. Eu tenho muita curiosidade de entender mais sobre. Por isso fui até atrás aqui de trazer para a galera entender um pouco o contexto disso.
Não, é fundamental, assim. E tem um livro que saiu a versão traduzida dele pela Boitempo, Jacobinos Negros, conta a história da Revolução Haitiana, fundamental também, dá o contexto do que era a ilha antes, como que ela foi sendo ocupada primeiro pelos ingleses, depois pelos franceses, era como se fosse uma prisão, tá ligado? A galera Pode que era crer. lá era tipo o que eles entendiam como ralé da sociedade deles, lá da sociedades europeias e tudo mais, eram mandadas para lá. Enfim, depois virou um dos lugares mais lucrativos da América, assim, na época, né? Até a eclosão da revolta. E a forma como a revolta a revolução ela foi acontecendo tem muito a ver com o que o Haiti é hoje, tá ligado? Como o país foi sofrendo sanções de vários outros países, do bloco europeu, enfim, É próximo. isso. E aí a guerra resultou na abolição da escravidão e em 1º de janeiro de 1804 na independência do país. Exato. E aí tem também um videozinho, uma perspectiva interessante da nossa querida Alicia Klein, falando desse veto do uniforme também e das contradições que a FIFA está se enfiando entre todas essas polêmicas que a gente tem falado aqui. A gente tem, vendo todas as coisas que estão acontecendo com os profissionais que estão indo participar de um evento organizado pela FIFA, é que a FIFA está a mimir, tranquilamente deixando tudo rolar, não sabe de nada, que pena. Mas aí, de repente, uma nação que tem, né, um elemento na sua camisa que fala sobre a sua independência, o fim do colonialismo e de uma exploração brutal, aí não pode. O brasão da Casa Real da Espanha, sei lá, tudo bem. Né? Aí não tem problema, mas assim, uma imagem que é muito importante para a formação de um povo que precisou se libertar, né? Um povo que foi escravizado, um povo que foi brutalizado, aí não é legal, aí é melhor a gente evitar. Fica muito claro para quem as regras valem, né, Diego? Não é à toa que a gente está vendo a seleção da Espanha chegar no México e ser recebida com festa, e a seleção do Senegal ser recebida nos Estados Unidos e precisar ser revistada ainda na pista de pouso, sem nem poder entrar no aeroporto, né? Nada disso é por acaso. Então, a FIFA poderia, no mínimo, tentar evitar esse tipo de coisa num momento em que as mensagens já são tão ruins, né? Mas aí quando pega num regulamento da FIFA, né, racismo, xenofobia, tudo isso não tem problema, mas aí o regulamento saiu na camisa um negócio que pode ser concebido como outra coisa, talvez lida de maneira política, aí não pode. É totalmente absurdo o desrespeito com a história do Haiti, o desrespeito com a luta das pessoas que morreram pela liberdade e independência do Haiti, e a FIFA está se ocupando com isso, enquanto a gente está vendo um show de horror em relação à maneira como algumas populações específicas estão sendo tratadas, né? As pessoas que não são as pessoas certas, como elas estão sendo tratadas nos Estados Unidos, e a FIFA está ocupada em encher a paciência do Haiti, né? Tá bem, as prioridades estão definitivamente no lugar certo, né? Tá aí as aspas da nossa querida Alicia Klein. Cara, que eu gosto muito mano, primeiro que ela tem uma oratória pica, Nossa, mas ela traz perspectivas muito interessantes e muito importantes, assim, no mundo do esporte, do futebol, um mundo onde, mano, é cheio de opiniões de merda, Nossa. né? Que tem um público que, assim, é muito difícil muitas vezes, né? Mas, enfim. E eu queria só fazer um comentário sobre isso que ela falou, que, mano, às vezes a gente vê as coisas acontecendo, se desenrolando e tudo mais, e a gente tem dificuldade de dar. E essa dificuldade ela é alimentada na gente pelo que a gente vê na mídia, por como a mídia retrata algumas coisas, e a gente tem uma dificuldade de nomear as coisas tal qual elas são, tá ligado? A gente vai ser do caralho ver a Copa, vai ser do caralho torcer pelo Brasil, vai ser do caralho ver essas histórias das seleções e jogos emblemáticos acontecendo, tal qual a gente falou no começo da live. E isso é legal pra caralho. A gente vai aproveitar muito e vai ser muito da hora. A gente vai falar sobre isso aqui também. Mas algumas coisas que a gente está vendo, a maior parte das coisas que a gente está vendo aqui, nesse post especificamente do ICL, que é a primeira coisa que a gente está vendo, são posturas deliberadamente racistas, seja por parte da FIFA, seja por parte do governo dos Estados Unidos, através do Departamento de Polícia de Fronteira, de Polícia Migratória, independente do nome que seja. São
posturas racistas, deliberadamente racistas. Então, Porque as pessoas acham que, às vezes, para ser racista, você tem que literalmente chamar uma pessoa de isso ou aquilo, né? E não é essa vez. Igual o líder do MBL, vendo exatamente, chamando o Vini Júnior de mono, né? Pois é, então. Não precisa ser só igual ele, né? O racismo não é só igual a forma como ele retratou, como ele, enfim, falou. Puta, eu vi isso hoje, mano. Enfim, mas assim, porque daí algumas coisas podem ser escondidas. Então, puta, o cara, o atacante do Iraque, ele ficou 7 horas sendo interrogado porque a polícia estava fazendo o trabalho dela. Mano, não. Porque confundiu ele com não sei quem. Não, Por quê, né? Racismo, tá ligado? É racismo. Por que será que a delegação do Senegal passou por aquela revista vexatória? Foi aleatório? Não a da Islândia. Foi aleatório? Ou não? Não, mano, não. Aquilo é deliberadamente racismo. Então, é importante nomear as coisas tal qual elas são, para que a gente não se confunda, ou para que a gente não fique num campo da dúvida. Puta, será que é? Puta, será que não é? Mano, não. A partir do momento que isso acontece exclusivamente com um grupo restrito de pessoas que compartilham de uma característica física em comum, a gente não precisa falar mais nada, tá ligado? A realidade fala por si só. O que ela levantou ali de falar, puta, o brasão de armas da coroa espanhola não tem nenhum problema. Ah, mas já existe há muito tempo. Aí entra a desculpa que a situação pede. Ah, mas existe há muito tempo. Não, é uma mensagem. Eu vi também um comentário falando, eles vão proibir também o hino da França, que é o hino da Revolução Francesa, tá ligado? Exato, mano. Então, assim, essas coisas... Certas coisas vão ser proibidas e certas coisas não, né? Não vão ser. Então, a gente tem que dar um nome real das coisas, tá ligado? Acho que é importante pra gente não cair no oba-oba de ficar meio de chapéu, assim, as coisas acontecendo, a gente só... é a Copa... Acho que parte do que trouxe a gente como na Banguela até aqui e do que a gente quer continuar fazendo, dá uma desopilada importante, dá risada importante, mas, assim, falar sobre essas coisas sempre... e nomear as coisas tal qual elas são, porque é importante os nomes serem muito ficarem bem gravados no nosso imaginário e no de quem está acompanhando também. Perfeito. Aí acho que tem um para fechar aqui. Teve também o do Uzbequistão, né, que foi mais ou menos parecido ali com o que rolou do Senegal, mas isso foi chegando... não me lembro exatamente onde chegando, deixa eu ver aqui. Cães e detectores. A seleção do Uzbequistão passou por uma rigorosa inspeção de segurança com detectores de metais e inspeções de bagagens com cães farejadores. O técnico da seleção, Fábio Cannavaro, que, mano, tá irreconhecível para mim no vídeo, eu nunca ia saber que era ele se não falasse, se manifestou em entrevista. Disseram-me que estas eram as regras, mas no final a inspeção ocorreu apenas com a gente. Eu achei curioso. O motivo, precisa perguntar para eles. Tem aqui o videozinho rápido também, só para mostrar para vocês, para ilustrar. Olha isso, mano. Nossa, você ia reconhecer o Cannavaro se eu te falasse? Mano, se não te falasse? Que eu li ali, Fábio Cannavaro, o técnico do Uzbequistão, eu falei, mano... A carinha dele, mano. Por onde anda? Ó. Foi ele é o único zagueiro... O da seleção italiana que foi campeão mundial de 2006... E foi o melhor, e ele foi eleito o melhor jogador do mundo, né? É isso que eu ia falar, ele é o único zagueiro na história que ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo, né? Fábio Cannavaro. Tá velho. Nossa, olha aqui, jovenzinho. Caralho, mano. Daqui pra cá. Rapaz, mudou um pouquinho. Mas rodou sem óleo também, mano. Rodou sem óleo. Mas aí ele é técnico agora da seleção do Uzbequistão, também não fazia a menor ideia. Perfeito, não fazia. Passaram também por esse constrangimento. Os caras pegando a mochila, botando... Tem uma imagem que é todas as mochilas ali no chão, aí vai passar o cão farejador. É uma coisa muito esquisita, né, de se assistir. E assim, mano, é uma coisa... Puta, não dá para entender, assim, se é uma mensagem que os Estados Unidos quer passar, de olha aqui, então. Qualquer um. Porque, assim, vamos dar o benefício da dúvida, vamos supor que existe alguém aí na delegação, existe alguém no Uzbequistão que quer promover um atentado nos Estados Unidos, mano. Vai entrar com uma C4 embaixo Porra, falando sério, qual que é a probabilidade de alguém na delegação da seleção do Uzbequistão... Eu tô esticando a corda, tá? Tipo assim, beleza, vamos...
Pô, qual que é a probabilidade disso acontecer, mano? Uma coisa, pensando nisso, é tipo, beleza, vamos revistar a galera que chegou de viagem, torcedores, sei lá, dando esse benefício da dúvida, tá? Eu tô nesse campo do benefício da dúvida. Agora a delegação, mano, não faz nenhum sentido. É muito esquisito, mano. É o que você falou, não sei se eles querem passar. Assim, eu entendo também que, assim, os Estados Unidos... Como eu posso colocar isso de uma maneira... Só fala, mano. Nosso público... Não, mano, tipo, é assim, é muito possível que tenha uma tentativa de um atentado terrorista, tá ligado? Sim, a gente não tá duvidando disso. A gente tá duvidando... mano, mas tipo... Qual o sentido de concentrar os esforços? Não tô falando que isso tá acontecendo só com as delegações, que com a torcida não tá sendo. Mas assim... É muito esquisito, mano. E assim, mostra o quanto os Estados Unidos são um país que a tensão, que o conflito vai estar em todo lugar. Por quê? Acho que é isso que a gente tem que se perguntar. Por quê? Tá ligado? Por que será que isso acontece lá? Por que tiveram 2 atentados ao presidente recentemente? Por que já mataram o presidente deles? Por que essas coisas acontecem? Mano, inclusive é perigoso, né, mano? Você ser presidente dos Estados Unidos, acho que, sei lá, 6 ou 7 Por que existem atentados nas escolas? Porque é o lugar do mundo que mais existem atentados nas escolas. Tipo, se a gente não reflete sobre essas paradas, parece que é o acaso, tá ligado? E isso também tem diretamente a ver com coisas que a gente separou aqui para falar, de que a Copa, assim, ela é um produto cultural, né? Hoje em dia é um produto bilionário, enfim, um movimento bilionário, tanto para a FIFA quanto para o país sede, todo mundo sai ganhando, tá ligado? Mas ela é um produto cultural, e isso tá sendo usado, assim como a Olimpíada de 2028 em Los Angeles também será, para atrair os olhares do mundo para os Estados Unidos, para como os Estados Unidos têm... Porque, assim, por mais que a gente sabe... A Copa está sendo realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Mano, de verdade, eu não vi falar nada do Canadá. A festa nas ruas de Toronto. Mano, eu não vi falar nada, absolutamente nada do Canadá, tá ligado? O México vai ter um pouquinho mais, eu acho. O México vai. O México hoje teve a abertura da Copa. Quem não ama o México, porra? Não, e a relação do México com o futebol é outra parada. Também. Tá ligado? Agora, o Canadá, mano, beleza. Mas, assim, o foco, e é divulgado como Estados Unidos. A final vai ser no MetLife Stadium, que é onde o Brasil vai estrear, em Nova Jersey e tal. Então, assim, os olhos do mundo esportivos e de mídia estão voltados para os Estados Unidos agora, assim como estarão em 2028. E, para mim, isso não é ao acaso. A escolha próxima de 2 datas tão importantes sendo próximas uma da outra não é ao acaso, tá ligado? Então, acho que isso é parte de um movimento de uma tentativa dos Estados Unidos de retomar uma hegemonia que vem sendo perdida década após década, mano. Principalmente nesse momento para a China, tá ligado? A ONU se pronunciou a respeito das práticas de imigração durante a Copa do Mundo e criticou o governo Trump. A grande ONU, né? Espero sinceramente... Abre aspas para o nosso querido Volker Turk, comissário da ONU para Direitos Humanos. Espero sinceramente que haja uma profunda reflexão sobre como a aplicação das leis de imigração afetam os direitos humanos e a dignidade humana, e que, especialmente para a Copa do Mundo, haja uma revisão das políticas que, infelizmente, estamos vendo prevalecer, principalmente nos Estados Unidos, nesse momento. Agora, o que vai acontecer a partir dessa grande nota? Porra nenhuma. Como nunca acontece, né, não mano? vai mudar Como nunca porra acontece. nenhuma. E não vai acontecer nada com os Estados Unidos por eles não mudarem porra nenhuma. Então, assim, Sim. a ONU me parece um grande para inglês ver, né, mano? Eu ia falar isso, mano. A ONU já não tem não moral puxadinho nenhuma, dos Estados né? Unidos, não. Tá ligado? E assim, os Estados Unidos vai levar a sério o que a ONU fala? Um abraço. Então, beleza. Mas é isso. As notas existem, elas estão aí, elas são divulgadas, mas assim, mano, se nota de repúdio tivesse Tem para encerrar tem a fala do Infantino, né? Vamos lá. Boa.
Porque ele foi questionado por um jornalista da BBC sobre tudo isso. E essa foi a resposta dele. Ele tá parecido com o Bezos, né, mano? Não tá achando, não? É a cabeça brilhante, né? Relax. We work on everything. We try to solve everything. You say people should chill and relax about these situations, but you've got one of the world's top referees told he can't enter the United States, sent back home, accused of having links with suspected terror organizations. We have Mexico having to change their training, Iran having to change their training base here to Mexico. We have fans and journalists from a number of countries who aren't able to attend this World Cup because of travel bans or visa restrictions. Are you embarrassed, therefore, by what actually has come to pass? And do you have to accept that you've lost some control of your own tournament here? And when I say to chill, I don't mean to chill and do nothing. I mean to trust us that we are working behind the scenes. We are trying to understand. And there are things we can know, things we cannot know, things we are told, things we are not told. And we always try to make the situation as positive as possible and to find solutions. Tá aí. A resposta do Infantino, para quem não sabe, é o presidente da FIFA, né? Então ele é o grandíssimo responsável por toda essa palhaçada e por nada está sendo feito. E a FIFA tá totalmente, mano, subserviente aos Estados Unidos, assim, tá ligado? A FIFA baixou a cabeça dos Estados Unidos de um jeito que é muito louco, assim, de ver, mano. Tipo assim, os Estados Unidos decide quem entra e quem não entra, os Estados Unidos decide qual delegação vai ficar onde, e é isso. Tipo, o cara que é presidente da FIFA, que é a entidade organizadora desse evento, mano. O evento mais importante do mundo pro futebol é a Copa do Mundo. É o evento esportivo mais importante do planeta, pô. Do planeta, mano. A final da Copa do Mundo, ela tem 4, 5 vezes mais gente assistindo que o Super Bowl, que é a segunda maior. Acho que é mais, hein? Mais ainda, se bobear. E é isso. 104. Mano. Tem uma fala aqui, ó. Uma Copa do Mundo é como 104 Super Bowls. Eu falei o quê? 4 vezes? 4. Não é 4 vezes mais a final, mas acho que é talvez pela duração também. Pela jogos, enfim. Mano, mas assim, é isso, ó, o Saunders falou, a FIFA deu um Nobel da Paz pro Trump e não tem credibilidade nenhuma. Porra, eu coloquei aqui isso. Foi mal. Porque é isso, mano. A gente espera, por exemplo, do Infantino como organizado, como presidente da FIFA, como o homem à frente desse evento que está sendo organizado, da Copa do Mundo, que ele tenha essas respostas para dar. Então, se o cara fala, por exemplo, do árbitro somali, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos e teve que voltar, espera-se do Infantino, primeiro que ele tivesse intervido nessa situação, tá ligado? Mano. Pelo menos, mano, tipo, não vou nem falar aqui em tudo, tá ligado? Mas essa pra mim é tão simbólico, tá ligado? Não, dar um jeito, tipo assim, não é o cara... Porra, é meu árbitro, pô, é meu árbitro, caralho. Não existe cenário em que esse cara não vá apitar a Copa do Mundo. Mano. Não existe cenário, tá ligado? Não, o cara... E assim, é sempre isso, mano, é sempre desse jeito. O cara tem um suposto envolvimento com uma organização que supostamente tem relação com grupos terroristas. Quem vai checar esse bagulho? E beleza, pode ser que saia na semana que vem que era mentira, que o cara não tem nada. Aí ele vai poder voltar e vai poder entrar nos Estados Unidos? E os jogos que ele, teoricamente, iria apitar e já não apitou? Tá ligado? Foi a primeira coisa que foi desmentida quando o Maduro foi capturado. O Maduro tem ligação com os cartéis, não sei o quê. Chegou nos Estados Unidos, mano, a primeira acusação que caiu foi de relação do Maduro com o tráfico de droga. Foi a primeira acusação que caiu. E até hoje ele tá lá, tá ligado? Então, assim, é um discurso que serve para que os Estados Unidos tomem alguma medida ou impeça alguém de entrar lá e tudo mais. E quando isso cai por terra, quando descobrem que obviamente é mentira, não vai acontecer absolutamente nada, mano. E o que assusta é a FIFA, mano, tirando dele da reta, mano. Foda-se. Impede quem você quiser de entrar aqui, mano. Mantendo o lucro rodando, mantendo o esquema de venda de... Nós vamos ver no vídeo do Peleja, mantendo o esquema de venda de ingressos como tá, mantendo o produto Copa do Mundo lucrativo como ele nunca foi antes. Foda-se, mano. Você pode fazer o que você quiser, tá ligado? Porque é louco pensar, se a FIFA tivesse constrangida numa situação dessa,
Se a FIFA estivesse fazendo a Copa num lugar que, tipo assim, é um maluco linha dura, declaradamente linha dura, você fala, puta, beleza, a FIFA tá em choque. A FIFA não tá em choque, mano. Não. A FIFA não tá Tá nem aí. preocupada, a FIFA não tá Eles estão muito envergonhada. felizes. Eles estão muito felizes, mano. Com o Mais do dinheiro que- que isso tudo vai dar. É. Por esse corte é só. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, deixa um comentário, dá aquele engajamento. Estamos voltando com tudo, hein? Assista aí os vídeos antigos também para ajudar a gente a recuperar a nossa monetização. Muito obrigado. Cortes aí vão sair ao longo da semana, lives todas segundas e quinta-feiras às 7h30 da noite. Valeu.